Olá pessoal, algumas pessoas têm me perguntado como eu fiz a pátina da minha penteadeira, que hoje ela se transformou num aparador, e eu vou fazer uma demonstração de como eu faço esse trabalho. Então aqui eu tenho os materiais que eu vou utilizar. Primeiramente a madeira. Como nós vamos utilizar tinta PVA, que é a base de água, essa madeira ela precisa estar lixada previamente. Então aqui eu já fiz eu já lixei ela inicialmente. Então, a madeira, nós vamos utilizar tintas PVA, olha só. E aí eu deixo sempre uma dica em relação à tinta: procurem sempre cores pastéis ou cores mais claras, porque elas dão aquele efeito envelhecido melhor. As cores fortes, por exemplo, como essa daqui, ela acaba ficando muito marcante. Então, as cores claras são mais indicadas para esse caso. Eu uso um pedaço de madeira, mas pode-se usar uma régua mesmo, que na verdade eu não tinha régua, então eu uso ela como um molde. Vamos usar então fita crepe, uma canetinha só para fazer a marcação, um lápis de cor marrom, que a gente vai, que eu vou demonstrar no final do vídeo, como que eu acabo utilizando ele para imitar os veios da madeira após a finalização. E verniz acrílico brilhante à base d'água também. E aí aqui nós temos uma lixa, que no final a gente utiliza essa lixa para dar o desgaste na madeira e dar aquele efeito envelhecido. Então, inicialmente eu vou marcar a madeira, eu faço a marcação, para eu definir então o tamanho depois que eu vou utilizar para fazer a pintura. Então, tá aqui. É isso aqui, na verdade, então, que vai acabar fazendo a divisão e onde eu vou pintar. Eu uso fita crepe agora para fazer a separação, de forma que fique separado e eu não ultrapasse a linha. Então, a fita crepe ajuda bastante nesse momento. Pronto, está devidamente separado. Agora eu vou começar o processo de pintura dessa parte. Bom, como eu disse para vocês, eu uso a tinta PVA e um pincel mais ou menos meio largo. E aí então eu faço a pintura dessa madeira. Não se preocupem em deixar uma camada muito grossa. Eu sempre pinto no mesmo sentido, mas que a tinta ela apareça meio que alguns riscadinhos, umas falhas assim. Isso não tem problema, que ao final do trabalho ela acaba sumindo e fica até mais interessante o efeito. A vantagem da tinta PVA é que ela seca bem. Após pintar, então fica dessa forma, tá? Aqui tá a pintura bruta mesmo, tá? Na pintura mais compactada. Como eu disse para vocês, algumas cores eu indico que se usem tons pastéis.
E aí, como tinha cores escuras, por exemplo, o verde e o azul, eu acabei misturando com um pouco de branco para dar esse efeito mais tom de pastel. Agora é esperar a tinta secar um pouco e aí a gente vai utilizar o gel envelhecedor para dar aquele efeito envelhecido. Agora, olha só, devidamente demarcado de novo com a fita crepe. Se você tiver mais prática, não é necessário utilizar a fita crepe. Eu, particularmente, não tenho uma mão muito boa para isso. Então, esse é o gel envelhecedor que eu uso. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer a demarcação, tiro um pouco o excesso e tento fazer a demarcação no sentido como se eu estivesse desenhando a madeira, mas sujando ela. Então é como se a madeira tivesse envelhecida, gasta. Procure fazer mais nos cantos para deixar isso bem demarcado, tá? Então não se preocupe, ele vai ficar mais ou menos nesse sentido, como se a madeira tivesse suja, velha. Esse é o efeito. Envelheci a madeira. E agora a gente faz isso com todas as outras cores também. Se você tiver mais prática, pode fazer direto. Pessoal, então aqui tá o trabalho pronto já, feito com o gel envelhecedor. Veja, eu sujei, é como se fizesse uma sujeira, com o gel envelhecedor, que é aquele que eu mostrei pra vocês, este aqui. Então, eu faço no sentido da madeira, como se ela tivesse suja ou gasta, tá bom? E aí, para dar um efeito agora, eu acabo usando a tinta PVA metálico, daí eu uso na cor metálico ouro. Não é uma obrigatoriedade, tá? Mas ele dá um efeito mais legal, porque ele fica um leve douradinho, assim, na madeira. Então, são riscos, tá? Que a gente vai fazer bem de leve, no sentido também da madeira. Isso aqui depois ele vai sumir, porque a gente vai fazer o processo de lixamento. Ok, é isso. Então agora a gente espera secar, ó. Um pouco dá pra ver a tinta dourada, mas ela dá um destaque legal no trabalho final. Após secar, eu uso uma lixa bem fininha, que é só para que as cores elas meio que se fundam um pouco mais. Então, onde tivessem muito demarcado, eu acabo lixando com um pouco mais de força. É uma lixa bem fininha, a gente acha ela em lojas de produtos de artesanato. De um lado é uma lixa, de outro lado é uma espuminha. Então, é só para dar esse acabamento. Bom, agora o segredo maior é a gente utilizar a lixa. Então eu pego uma lixa d'água mesmo, uma lixa para paredes, desculpe. Uso ela dobrada e aí eu vou fazer o desgaste em alguns pontos. Então eu risco. Alguns lugares precisa de um pouco mais de força, porque eu também quero que o fundo apareça, que o fundo volte. Então eu preciso tirar a tinta. Olha aí, pessoal, veja que nesse processo as cores elas ficam mais suaves e aqueles riscos eles acabam se misturando, fazendo com que o processo pareça mais homogêneo. É uma dica legal, porque é que eu utilizo a canetinha para fazer a marcação, porque depois ela vai me dar o contorno exato da madeira, mesmo após eu tendo pintado por cima. Então é interessante nesse sentido utilizar uma canetinha preta, porque ela me dá esses contornos exatos. Bom, por que o lápis marrom? Aqui fica parecendo, imitando uma madeira, mas uma madeira lisa. E aí então eu uso o lápis marrom para tentar imitar os nozinhos. Eu vou fazendo isso aqui, ó.
Veja, aí uma lixada leve por cima e eu tenho o nó da madeira. E a gente pode fazer isso em todos os outros. Lixa novamente. Deixa eu limpar. Olha só. Fica meio que parecendo o nó da própria madeira. Dá um efeito mais próximo do natural. Agora a próxima etapa é apenas envernizar a peça. Então, para isso eu utilizo verniz acrílico brilhante à base d'água. É bem fácil esse verniz de usá-lo, eu gosto bastante. E a hora que ele seca ele fica incolor, mas ele ajuda a proteger a peça. Se a madeira for um MDF, isso aqui é bem rápido. Veja que o verniz ele seca bem rápido porque a madeira acaba absorvendo ele. É isso, pessoal. Acho que deu para ter mais ou menos uma ideia de como é. O processo final é isso aqui. Vejam que os riscos eles acabam se tornando interessantes, dando esse efeito desgastado, sujo, o que parece ser uma madeira de demolição. Quanto mais claros, quanto mais tons de pastéis vocês utilizarem, mais cara de envelhecido ele acaba ficando. Eu fiz isso na minha cômoda e em uma porta eu usei cores mais escuras, na outra cores mais claras, e eu percebi que as cores mais claras elas ficam com esse aspecto mais envelhecido. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a dica do canal de hoje. Obrigado, pessoal.